Olá pessoal, olá, seja todo mundo bem-vindo, seja todo mundo bem-vinda, que legal ter você aqui. Esse aqui é mais um episódio do Matarazzo Podcast e eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Aqui no podcast eu recebo diversos convidados e convidadas para falar um pouquinho sobre os desafios do mundo corporativo, do ponto de vista do RH. E hoje eu tenho mais um convidado de RH. Claro que além do desafio dele nessa função, a gente vai falar do desafio do RH em traduzir e conectar a estratégia corporativa no dia a dia das pessoas, né? E a gente vai contar também um pouquinho da trajetória de cada um desses convidados e convidadas para dizer para a gente como é que eles chegaram até aqui. E mais adiante, nos futuros episódios, teremos também gente que atua em diversas posições de liderança de grandes e pequenos negócios, atuando já fora, né, do RH, em todos os negócios e áreas possíveis do mundo corporativo. Então vamos lá! Hoje eu vou trazer aqui um convidado muito especial, que a gente se conhece há um certo tempo. Eu até perguntei para ele desde quando, a gente nunca lembra, né? Se é 2016, 2017. Mas eu vou pedir para ele se apresentar e logo em seguida a gente começa a contar um pouquinho de como a gente se conheceu, né, Fábio? Seja bem-vindo, cara. Obrigado, Matarazzo. Obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui contigo. Pô, cara, eu falei isso outro dia aqui. Eu não sei nem como responder quando vocês agradecem pelo convite, porque eu entendo que é vocês que me abrem essa oportunidade de escutar, de aprender com vocês. E, cara, a gente sabe que a vida do executivo, né, de gente de RH, não é fácil em termos de agenda. Então, obrigado pelo seu tempo, né? Não precisa nem agradecer o convite, não. Eu fico muito feliz de você estar aqui com a gente. Tenho certeza que vai ser leve e a gente vai aprender contigo, né? Legal. Bora lá, então. E como que a gente se conheceu? A gente se conheceu quando eu trabalhava na Telefônica. Na época, eu estava ali no período de transição entre analista, coordenador, para as atividades que eu fazia na área de DHO. E nós tínhamos um treinamento para liderança naquele momento. Na época, você trabalhava junto com a Ferolab. E nós tínhamos um treinamento que nós estávamos aplicando para um grupo de pessoas lá em São Paulo. E nós tivemos ali alguns encontros, e nesses encontros ali nós batíamos um papo, tínhamos ali uma conversa de corredor mesmo, de alinhamento de expectativas, como é que estava o curso, como é que tinha sido a participação das pessoas. E aí a gente ali foi se aproximando, foi batendo outros papos, e aí depois eu tive a chance de encontrá-lo novamente, já trabalhando na empresa onde eu trabalho hoje, né? Hoje eu estou na Grifols, e aí quando nós lançamos um projeto de capacitação para vários gestores, não apenas no Brasil, senão que para outros países da América Latina também, através da consultoria Nexi, eles indicaram você para conduzir o programa lá. Falei, poxa, mas eu conheço o Matarazzo, eu já trabalhei com ele anos atrás, ele é muito bom e tal, não sei o quê, vamos tocar o projeto. E aí foi quando a gente teve a oportunidade de se encontrar novamente em outras empresas, com outros projetos, mas com o mesmo desafio, né? É, De formar as equipes dentro das empresas, né? é. Que legal. Eu gosto muito, cara, de ouvir isso daí. Eu perguntei já sabendo que você ia falar que a gente se reencontrou, porque eu acho que esse nosso mundo, né, de treinamento e desenvolvimento, o mundo onde eu atuo na formação de liderança e o mundo que você atua como os desafios de RH, acaba encontrando as pessoas ao longo do caminho. Eu acho que a gente tem que deixar sempre as portas abertas, né, pra gente voltar a se reencontrar. Que Sem legal. dúvida, o mundo do RH é pequeno, né? Nós temos esse ditado aqui entre os colegas de É, recursos humanos, que a gente se conhece e em algum momento da vida nós vamos nos cruzar novamente, né? Então, é. é um privilégio você ter essa possibilidade aí de encontrar as pessoas no decorrer da vida, seja como colega de trabalho na mesma equipe, seja como prestadores de serviço. Então, a cada volta e meia a gente cruza aí com outras pessoas É no nosso verdade. caminho, né? É verdade. Não, eu me lembro dos treinamentos lá de 16, 17, quem sabe? Porque eu viajava bastante naquele momento, né? E você mora em Curitiba hoje ainda, ou perto de Curitiba, né? Eu moro em Curitiba ainda. É. Eu me lembro que a gente viajava bastante, a gente fazia os treinamentos nas unidades que era da antiga GVT, né? Isso. Isso É, eu mesmo, me lembro foi bem bastante. na época da transição em que a Telefônica adquiriu a GVT, e aí falando de DHO, né, então dos projetos de desenvolvimento que cada empresa tinha, foi feita uma fusão, uma união desses projetos, né, e várias das ações que nós tocávamos, cada um na sua empresa, elas foram unificadas num único programa,
e nós continuamos aplicando esses treinamentos. Então, na época, eu era responsável pelos treinamentos gerenciais para o público de gestão, que, considerando o tamanho da Telefônica, o tamanho que a Telefônica Nossa. ficou depois da aquisição da GVT, né? Nós tínhamos, naquela época, mais de 36 mil funcionários, então estou falando aí de... não quero ser... Não quero falar um número muito errado, mas eram quase... Eram centenas de gestores que nós tínhamos para treinar naquilo. Eram centenas. Né? Era muita gente. E aí nós tínhamos uma linha de produção de treinamentos que nós fazíamos. Né? Uma linha de produção. Né? E eu fazia parte dessa engrenagem, que eu me lembro que eu estava em parceria naquele momento com a Ferrolab, que foi a minha escola, né? Meu Lab SSJ foi a minha escola desde 2012. E éramos vários consultores e vários analistas no back-office ajudando na logística, nas entregas, né? E era outros... Nossa, Fábio, era outro momento de vida do planeta, porque a gente o que a gente levava de material impresso, você lembra? As apostilas, os handouts, caneta, canetinha, né? Mala de rodinha que tinha que levar na sala. Né? Mala de rodinha, cara. É verdade. Isso quando não era a empresa que preparava o material. Então, aí nós tínhamos que providenciar todas as cópias, todos os materiais físicos que eram utilizados, né? Eu já tive experiência, Matarazzo, de trabalhar com os materiais impressos, assim, de contratar gráfica e, assim, de pagar um absurdo para a gráfica para eles prepararem todos os materiais que nós tínhamos que utilizar nos treinamentos. Né? Então, realmente eram tempos bem diferentes do que nós vivemos hoje. Né? E o investimento no coffee também, né? A gente comia pão de queijo, viu? Esse era um ponto sensível, porque isso poderia gerar insatisfação por parte dos participantes, que poderia impactar a qualidade do treinamento. Né? A estrutura física da sala, o ar-condicionado e o coffee break impactava, né? Sem dúvida. Me lembro disso. Me lembro. Além do coffee break, eu tenho sempre um desafio, né? Quando dá na telha de um diretor entrar na sala, cara, assim, pra dar uma palhinha. Cara, já tive de surpresas positivas e não tão boas, né? Tipo, o cara fala 10 minutos e todo mundo se empolga. Às vezes o cara fala 1 hora e dá uma comida de rabo pública em todo mundo ali. E eu perco o time depois. Eu já tive surpresas de todos os tipos e tamanhos aí no presencial. E eu já tive a experiência de fazer o alinhamento prévio com o gestor no momento dele fazer a abertura, e chegou na hora, eu não sei se foi improvisação ou se foi esquecimento daquilo que nós alinhamos, mas o discurso dado ali na sala foi completamente diferente daquilo que nós esperávamos, né? E aí depois cabia a mim e cabia ao instrutor, muitas vezes quando o instrutor já estava bem familiarizado com qual era o discurso, o approach que nós queríamos utilizar, né? Aí depois nós vínhamos por trás ali tentando consertar as falas ali que tinham sido feitas, né? Já vi isso acontecer. E aí, aí você saiu da Telefônica e depois a gente se encontrou na Grifols. Conta um pouquinho, o que é a Grifols, o que você está fazendo aí hoje? A Grifols é uma empresa farmacêutica, ela tem uma atuação, é uma empresa de origem espanhola, ela já tem mais de 100 anos, e ela atua principalmente nos mercados das áreas de diagnóstico, então toda a parte de tipagem sanguínea, toda a parte de análise sanguínea é uma das frentes do negócio. Trabalhamos também com medicamentos que são produzidos à base do plasma humano, então nós temos em alguns países da Europa, nos Estados Unidos, nos países da América do Norte, a possibilidade de que pessoas doem o seu plasma e, com base nesse plasma doado, são produzidos medicamentos que são utilizados para aqueles pacientes que têm principalmente alguma imunodeficiência. Então, às vezes um paciente que tem dificuldade de produção de alguma proteína que faz parte do plasma, então esse medicamento vem para suplantar essa ausência, né? E trabalhamos também com outras linhas de negócio com bastante atuação, por exemplo, a linha de automação hospitalar. Então, se imaginar, por exemplo, uma farmácia hospitalar, aquela farmácia clássica com várias prateleiras, onde os medicamentos estão ali dispostos, você tem a possibilidade de automatizar todo esse processo, colocar um equipamento, como se fosse um robô, aonde ele, através de leituras de códigos de barras, ele pode fracionar e pode preparar a dosagem do medicamento que precisa ser aplicado para aquele paciente em específico. Então, tem uma tecnologia embarcada
muito grande para facilitar o funcionamento dos hospitais. Esse é só um exemplo, né? Há outros tipos de equipamentos que também são oferecidos, né? Nossa, que interessante, cara. É porque eu sempre quando eu ouço você falar ou eu vejo a Grifos, eu penso no propósito, sabe? No quanto que ajuda, né? A qualidade de vida das pessoas, Exato, a exato. saúde, né? Retomar a Isso faz parte, saúde. isso faz parte da nossa meta, né? É melhorar o bem-estar dos pacientes, né? Porque os nossos clientes são os pacientes, né? Nós trabalhamos com hospitais, com clínicas, mas o nosso propósito é atender quem está na ponta, né? Que é o paciente que está recebendo ali o nosso produto ou o nosso serviço, né? Que legal. Cara, e aí você sai lá do analista da GVT e da Telefônica, assume a primeira coordenação e hoje você atua como um líder de RH Latam. Exatamente. Então, quando eu entrei na Grifols, eu tinha um desafio que naquele momento nós estávamos implantando a fábrica aqui na região de Curitiba, na cidade de Campo Largo, e nós tínhamos a necessidade de contratar, de treinar toda a equipe de operadores que iriam trabalhar naquele momento, tá? Então, foi um trabalho muito bacana que nós fizemos de preparar as condições do terreno. Bom, então eu tinha um projeto naquele momento que eu entrei na Grifols, que era fazer o processo de abertura da fábrica que nós instalamos aqui na região de Curitiba, mais precisamente em Campo Largo. Então, havia toda a necessidade de contratar os operadores, de fazer a capacitação dessa equipe, fazer o onboard das pessoas. Então, foi um processo muito bacana, porque nós tínhamos as orientações, a forma como era conduzido pela matriz na Espanha, mas havia necessidade de fazer algumas adaptações, fazer a tropicalização para atender as necessidades aqui do Brasil, né? Então, foi muito legal esse projeto. Nós, na época, atingimos o objetivo de trazer as pessoas e treiná-las. Inclusive, nós mandamos esse grupo inicial de operadores, para a Espanha. Eles passaram um mês em treinamento imersivo lá. Eu fui lá com eles acompanhar também essa experiência. Então, foi um projeto muito legal. E aí, depois, nós tivemos novas contratações de outras áreas também, até para dar mais suporte para o negócio, né? Então, como nós tínhamos, então, a decisão da empresa de iniciar um processo industrial aqui no Brasil, que era para atender uma linha de negócio, então, para isso, era necessário também trazer outras pessoas, então, aumentar o time de vendas, aumentar a área de suporte para todos esses processos. Então, passamos por um período de expansão aqui no Brasil, bastante intenso nos meses que se seguiram após a entrada dos operadores e do início do processo de capacitação até que finalmente iniciamos a produção em escala comercial, né? E aí, com isso, surgiu uma oportunidade aonde o antigo gerente que ocupava a posição que eu ocupo hoje, ele recebeu uma proposta para ir para a Espanha. Ele foi promovido naquela ocasião, e aí, com a mudança dele para a Espanha, então eles me chamaram para eu ocupar essa posição. Eu assumi, então, o papel de gerente de recursos humanos para a região da América Latina, e desde 2019 é onde eu estou. Então, hoje, sou responsável por 5 países, onde nós temos escritórios instalados da empresa, né? Então, além do Brasil, nós temos escritórios na Argentina, no Chile, na Colômbia e no México, e atendo aos processos de RH como um todo. Então, todas as políticas que vêm da matriz, o acompanhamento das filiais, as questões que envolvem remuneração, relações trabalhistas. É um papel de HRBP, né? Você acaba atuando em várias frentes dentro de recursos humanos, com a vantagem que eu tenho de poder ter essa atuação internacional, né? A minha interface é muito grande com a Espanha, né, com a matriz, onde os meus chefes estão lá. Eu tenho vários dos meus colegas de recursos humanos que estão lá também, e então eu tenho esse desafio que é me manter em contato, me manter a par de tudo que acontece na Espanha, e ao mesmo tempo replicar os processos, manter os contatos aqui com os meus clientes na América Latina, né?
E como que foi para você a questão da língua? Porque, cara, com exceção do Brasil, então, você atende todos os países da América Latina onde vocês estão presentes e mais a liderança sênior da companhia lá na Espanha. Você tinha estudado espanhol? Como que você aprendeu isso? Eu tinha estudado espanhol na época do colégio, ainda na época do ensino médio. Então, no colégio que eu estudava, havia a possibilidade de você escolher qual era a língua estrangeira que você optava. E eu optei pelo espanhol, e ali foi bastante útil para mim, porque nesse momento que eu estudei espanhol pelos 3 anos do ensino médio, quando, passado o tempo em que eu comecei a universidade e que surgiu a primeira oportunidade de estágio para mim, era um estágio num escritório de representação comercial, cujo dono era um argentino e ele tinha contato com fornecedores aqui da América do Sul. Então, nessa primeira experiência de estágio, eu já comecei trabalhando com ele e também com os fornecedores de língua espanhola. Então, ali também já foi uma escola bastante importante para mim, para já começar a desenvolver a língua e aprimorar um pouco mais aquilo que eu tinha aprendido na época de escola. E aí depois, por sorte, eu tive muita sorte em relação a isso, nas outras empresas por onde eu passei, eu sempre tive a oportunidade de ter um contato com a língua espanhola, ou porque eu tinha colegas de países de fala hispânica, ou porque tinha algum processo, algum projeto em que nós trabalhávamos juntos, então, ou recebia visitas aqui no Brasil, então sempre acabava pintando uma oportunidade para eu poder desenvolver a língua. Até que finalmente, quando a da GVT foi comprada pela Telefônica, ali aumentaram, né, aumentaram a quantidade de reuniões e receber comunicação escrita em espanhol. Aí, a partir daquele momento, o espanhol só acelerou, né? Que legal, que legal. Eu gosto disso, sabe? De perceber o quanto que o estudo e a escolha, a disciplina ali de estudar o espanhol nos 3 anos do ensino médio acabou gerando oportunidades para você, né? Eu acredito muito que a sorte Uhum. é a oportunidade que aparece mais o preparo que você tinha ali naquele Exato, momento. Que exato. legal. Interessante, né? Como a gente vai sendo levado para aproveitar essas oportunidades, né? Em todos os movimentos corporativos, você foi se reencontrando com a língua espanhola de novo. Isso foi legal. Que E, legal. era, e, era, e eu tinha uma perspectiva de carreira onde eu queria encontrar uma empresa espanhola para trabalhar. Eu pensava assim, logo no começo da minha carreira, né? Poxa, eu estudei espanhol, é uma oportunidade que eu tenho de, por exemplo, trabalhar em alguma empresa do Mercosul, que na época o conceito do Mercosul era muito forte, né? E eu pensava, né, poxa, acho que um dia eu vou ter uma oportunidade de trabalhar numa empresa ou aqui da região ou uma empresa espanhola. Mas nunca me vinha na cabeça, assim, qual que era a empresa? Quais eram as empresas espanholas, assim? Naquele momento eu tinha dificuldade de lembrar, assim, logo, assim, imediatamente. Ah, essa empresa aqui é uma possibilidade. E aí as coisas foram caminhando na minha carreira de modo que, quando eu estava na GVT, foi adquirida pela Telefônica, e quando eu fui convidado a participar do processo de seleção da Grifos, eu inclusive não conhecia o nome Grifos, não sabia que ela já estava instalada aqui na região, né? E aí, quando eu fui conhecer um pouco mais a empresa, olha só, é uma empresa espanhola, poxa, que legal, né? Acho que aquilo que eu tinha imaginado anos atrás está se concretizando, né? E deu certo, deu certo. Que legal. Eu acredito muito que a carreira é uma trilha, né? Não é um Uhum. trilho, né? É uma trilha que a gente vai aproveitando as oportunidades escolhendo caminhos. Não é aquele trilho bem definidinho. Mas é legal que o ponto Exato. B ele volta sempre a se reencontrar, né? Você vai mudando o caminho e vai se reencontrando lá. Que legal. E lá na Telefônica, em 2016, 2017, a gente se encontrou por coincidência ali da Ferrolab entregando aqueles projetos de liderança naquele momento. Mas depois na Grifols a gente se encontra em razão do espanhol, né? Isso, porque aí nós precisávamos de um instrutor que tivesse a proficiência na língua espanhola, porque os cursos que nós iríamos ministrar eram cursos mesclados com participantes do Brasil e desses países onde nós temos colaboradores, né, daqui da É. região. Eu me lembro que a gente fez um time que tinha gente do México, da Argentina, né? Não sei se um outro país aí. Nós tínhamos praticamente dos 5 países reunidos naquelas turmas. Eram 4 ou 5 países, né? Então,
o propósito, um dos propósitos que eu tinha na montagem daquele curso era justamente favorecer a integração cultural dos nossos Aham. países, né? Porque até então muita gente se conhecia, tinha tido algum contato uma vez ou outra que se encontraram em algum país, em alguma reunião. A maioria se conhecia de uma maneira virtual, pelas reuniões na época do Skype, e ali não, ali nós fizemos um encontro de 2 dias, se não me falha a memória, aonde eles ficariam imersos, né? E Aham. foi muito bacana porque durante os treinamentos eles realmente tiveram a oportunidade de fazer essa troca de experiências, né? Como que funciona um determinado processo no É. Brasil versus como que funciona no México. Então isso ficou muito É. claro durante o curso, né? Eu gosto muito, eu acredito muito nisso, sabe, nessa troca. Porque no dia a dia eles não têm muito tempo para fazer esse tipo de movimento de, não só de empatia de processo, mas como troca de boas práticas. Ainda mais vindo de um negócio que é um negócio regulamentado, né? Que é um negócio da área de Exato. saúde, que é um negócio que tem aí diversos movimentos de aprovação, né? Imagino que aqui no Brasil a Anvisa, né? E outros Exato. órgãos do gênero. Interessante. E eu acho que foi esse o convite, né? A Nex, então, é uma consultoria lá da Espanha, né? Que já atende a Uhum. Grifos lá e traz um braço ali no Brasil. E aí eu tinha alguém que chegou lá na Nex Brasil e disse, tem uma Matarazzo, e aí a gente já se conhecia, né? Eu e o Vinícius de outros projetos. E aí ele me leva para esse projeto da Grifos, que eu fiquei muito feliz aí em participar. Hoje eu posso dizer para você que hoje a minha agenda, cara, quase 50% da minha agenda é espanhol ainda. Olha que Eu faço bastante bacana. coisa em espanhol. A gente tem. Acho que eu estabeleci esse movimento de que as consultorias, as grandes consultorias que me subcontratam para entregar os treinamentos, já me reconhecem como alguém que entrega em espanhol, né? Então, muitas vezes Uhum. eu acabo não tendo agenda para pegar português e espanhol, acabo pegando só espanhol, e outro Sim, colega acaba pegando em português, e a sim. gente vai entregando, né? E eu tinha uma Não, isso agenda de viagens, né? Hoje em dia é tudo é, virtual. exato, exato. E eu acho que é um diferencial seu, né? O fato de você poder É, entregar em mais de uma língua, isso te permite ter uma atuação regional, até global, se a gente for pensar em é, incluir a Espanha, ou incluir empresas de fala de origem espanhola, que podem ter filiais em outros países, mas que os colaboradores tenham conhecimento da língua, né? é. Na Grifols até nós temos uma característica que, como nós temos uma presença muito forte nos Estados Unidos, então a língua a língua oficial da companhia é o inglês, né? Porque aí a gente tem essas interações e pensando em países também que não são de fala espanhola, então se você imaginar, por exemplo, os países da Ásia, então aí acaba que a língua principal é a inglesa. Mas como as nossas interações passam muito pela Espanha, como eu tenho muitos dos meus diretores, muitos clientes estão lá, então acaba que no dia a dia o uso da língua espanhola ela é mais recorrente. Mas isso não significa que eu não fale inglês. Eu tenho alguns clientes que estão nos Estados Unidos, outros, eu tenho meus pares que estão em países que não falam espanhol. Então, aí nesses casos, em reuniões mensais, por exemplo, reuniões periódicas, nós usamos a língua inglesa, né? Faz sentido. Muita grande companhia faz isso mesmo. Os treinamentos acabam, a gente conduz na língua nativa, mas a língua Uhum, oficial da companhia é o inglês mesmo, né? Porque atua em todos os lugares aí. exato. E falando das agendas de viagem, como é que você divide a sua agenda? Você visita os outros países, tem essa necessidade? Latam, Espanha, como é que funciona para você? Hoje a quantidade de viagens diminuíram bastante, fortemente depois da pandemia, né? Antes da pandemia, então eu tinha uma recorrência de viagens muito maior. Então eu tive momentos onde eu passava 2 semanas do mês em casa e as outras 2 semanas viajando. E aí eu fazia várias visitas, várias passagens pelos 5 países aqui da região e também tinha compromissos fora. Então nós tínhamos algumas reuniões que aconteciam na Espanha, eu tive reuniões que aconteceram em outros países da Europa também, né? Conforme a necessidade. Então, era uma rotina de muita viagem, muita viagem. Veio a pandemia, paralisaram-se todas as viagens, né, por motivos que nós conhecemos, e depois, né, nesse retorno às atividades, como nós, durante a pandemia, nós utilizamos muito das ferramentas virtuais, de reuniões virtuais, a empresa decidiu por manter
essas reuniões virtuais e deixando as viagens apenas para aqueles casos que são casos mais críticos, mais importantes, mais urgentes, né? Então, eu digo para você que esse ano eu retomei um pouco mais as viagens, mas eu tenho feito aí, eu acho que acho que em setembro eu fiz 2 viagens no mês, e que também foram viagens bastante curtas, né? E agora em dezembro eu vou ter mais uma viagem. Então, retomei com esse movimento de fazer as viagens, mas numa quantidade muito menor do que eu tinha comparado com 2019, por exemplo. Imagino. E as soluções de treinamento que vocês então tiveram que adaptar, né, pós-pandemia? Eu imagino que tanto treinamento de liderança, né, que é o que eu faço na vida, mas imagino que você tem também uma demanda de treinamento técnico, né? Uhum. Como que vocês encontraram formas e caminhos? O que vocês têm feito hoje que está funcionando? O que vocês testaram e não funcionou e parou? Acho que eu posso dividir principalmente em treinamentos de liderança e treinamentos técnicos. Os treinamentos de liderança, todos virtuais, tá? Então eles são ministrados a partir da Espanha. Então é feita toda uma organização por lá para que aí os gestores de várias partes do mundo possam participar dessas sessões, tá? Aquele modelo que nós tínhamos de treinamentos presenciais em um país, por exemplo, poderia eleger um país aqui da região para receber os gestores aqui e participarem dos treinamentos. Esse modelo não aconteceu mais, tá? Agora, para 2023, nós retomaremos com esse modelo, mas também de uma maneira bastante tímida, né? Então, pouco a pouco, vamos recuperar os treinamentos presenciais, mas continuaremos dando um maior enfoque para o virtual. E os treinamentos da área técnica, durante a pandemia, era inevitável. Nós tínhamos que fazer esses treinamentos virtuais, mesmo considerando aqueles treinamentos onde você tinha uma necessidade maior de ter contato com os equipamentos, ou ter contato com o produto, né, com o processo. Quando a pandemia ficou controlada e que as pessoas se vacinaram e que houve esse retorno à possibilidade de fazer as viagens, de poder retomar as visitas que nós tínhamos, que nós temos que fazer, porque faz parte do escopo de atividades dessa equipe, e então, com isso, retornar nos treinamentos presenciais, tá? Então, nós temos, aqui na região, nós temos 2 centros de treinamento, um que fica em São Paulo e outro que fica na Cidade do México, onde nós temos os especialistas em cada uma dessas cidades, e aí eles retomaram a organização dos treinamentos presenciais, seja para o grupo interno, para o grupo de colaboradores, ou seja para os clientes e fornecedores, distribuidores que fazem parte dos nossos stakeholders, né? Então, para esse grupo, eu digo para você que voltamos ao modelo presencial como nós tínhamos pré-pandemia. Interessante. E desses virtuais, Fábio, o que não funcionou, cara? O que vocês tentaram fazer? Você falou, cara, não tá rolando. Em termos de aprendizado do time, ou de aproveitarem a jornada, né, do desenvolvimento mesmo. Eu tenho a percepção, Matarazzo, que principalmente no momento da pandemia, as pessoas estavam sentindo uma necessidade de ter essa proximidade maior com a empresa, essas reflexões que nós geramos durante os treinamentos, que o engajamento das pessoas no treinamento virtual foi tão bom ou até melhor do que nos treinamentos presenciais, sabe? Porque eu percebi que durante as interações, durante as sessões, o nível de engajamento das pessoas, o nível de participação, seja através do chat, seja através da mão levantada que o Teams oferece, né? Então, a procura das pessoas em poder participar e das reflexões que elas traziam durante as sessões, eu achei isso muito válido, cara, muito válido. Então, para mim, era um modelo que eu antes da pandemia, eu acreditava, mas não botava tanta fé que teria um resultado igual do que uma sessão presencial. Porque tem a questão do relacionamento interpessoal, tem a questão do pessoal tá ombro a ombro, né, codo a codo, como falam em espanhol. Mas não, cara, ele foi um modelo que eu entendi que funcionou muito bem. Né? Eu fico feliz de ouvir isso, fico feliz mesmo. Não era sempre, né, que a gente podia contar para clientes porque eu tenho, em geral, clientes e consumidores, né, que vai funcionar, sabe?
que vai Uhum. funcionar o virtual. Mas hoje a gente já aprendeu a trabalhar e eu entendo, assim como você, que funcionou bem, né? Que legal, fico Sim. feliz de te ouvir. Esses dias eu tive um desafio, cara, de aplicar 16 horas, né? 16 horas no virtual seguidos, 2 dias ali, completinho. Eu falei, olha, eu faço. Mas, assim, como especialista, eu vou te dizer que talvez o nível de engajamento e de retenção do conhecimento, do aprendizado, não é tão bacana quanto seria se a gente fizesse uma jornada. Eu acredito muito, sabe? Sim. Nesse processo contínuo de desenvolvimento. Uhum. Mas era o escopo que a gente tinha, a cliente entendeu o meu ponto de vista, mas ela não tinha muito o que fazer. E rolou, sabe? Então, no final, assim, terminei o dia acabado. Eu imagino que os participantes Uhum. igual. Mas rolou. E eu acredito que dá. Mas eu acredito que a gente pode fazer melhor e menos sofrido também, tanto para mim quanto para os participantes. Mas a gente aprendeu a trabalhar no virtual economizando pão de queijo, né? Sim, sim. Não, as economias geradas pela empresa em vários aspectos foram fantásticos, né? Esse modelo, É, ele se mostrou um eu modelo mais imagino. barato mesmo e você, ainda assim, você consegue repassar o conhecimento para as pessoas. Mas uma experiência que eu percebi, e nessa linha do que você comentou, Matarazzo, é que sessões longas são cansativas e desviam a atenção do colaborador. Então, se ele está trabalhando remotamente na frente do computador, e chega uma mensagem do chefe dele pelo WhatsApp, pelo Teams, qual ferramenta seja, é inevitável que ele vai deixar de dar atenção pro treinamento e vai focar naquela É demanda verdade. que chegou para ele, né? E É. isso o instrutor ele não tem controle. Nós não temos o controle sobre isso, porque aí passa pela responsabilidade do colaborador e da disponibilidade do colaborador que está participando do curso para isso, né? E é um Então, grande desafio, né? Então, tem gente que fala assim: ah, mas então o seu desafio vai ser que eles não percam foco. Eu falei, cara, então não dá nem para começar. Porque exato. minimizar é muito rápido, né? Muito fácil. É claro que eu tenho que fazer com que eles mudem o estilo de interação, né? Mudem o foco de atuação deles, não só pro expositivo, mas pro participativo. Mas a gente Exato. aprendeu isso mesmo, que dá para minimizar. Hoje, o meu programa mais bacana que eu gosto de vender aqui é um programa, uma jornada, né? Que a gente tem 5 encontros. Ele pode até durar 5 meses, mas um pouquinho menos se a gente não fizer mês a mês. Em que a gente manda o conteúdo antes, eles estudam. Na teoria, alguns Uhum, estudam, outros não. Na uhum, prática. E a gente manda invite de 3 horas e meia para 3 horas de conteúdo. uhum. Né? Tem os 10 minutos iniciais, os 10 finais, os 15 de intervalo ali no meio. Então, em geral, eu monto 2 horas e 50 ali, 3 de conteúdo e 3 horas e meia de invite. Quando Sim. a gente manda 4 de invite, a gente percebe que a galera já fica meio ansiosa, assim, né? Uhum. E 4 de invite vai ser 8 ao meio-dia, vai ser 9 a 1 da tarde, e a gente já começa a perder a galera do almoço, do Exato, home office, né? exato, Do lavar louça. Mas tem funcionando bem. exato. E diante desse cenário inteiro, então, hoje, qual que é o seu maior desafio nessa posição que você tem hoje aí? Hoje, nós ainda vivemos os reflexos de tudo que aconteceu nos últimos 2 anos, né, Matarazzo? E isso passa também pela, até pelas mudanças pela qual a empresa passou e continua passando, né? Então, eu tenho como um desafio manter a atenção e o foco sobre como os colaboradores eles estão percebendo esse momento e qual é o nível de, de satisfação, de engajamento ou de, não sei, de medo, de surpresa, porque junto com a pandemia, nós passamos por alguns processos de revisão de processos, nós passamos por uma reestruturação de áreas de negócio, de outras formas de trabalho também. Algumas pessoas, em razão do próprio movimento da pandemia, então, solicitaram a demissão, né? Então, pessoas que perceberam que, por exemplo, era muito melhor seguir trabalhando em home office todo o tempo, ao invés de fazer um trabalho remoto, então, algumas pessoas pediram demissão, né? Então, esses são só alguns exemplos de toda a complexidade que nós nos encontrávamos e a gente ainda se encontra, porque nós ainda temos uma parcela final desse processo, e o qual é, nós percebemos que algumas pessoas ainda têm ali uma dificuldade de lidar com a mudança, de lidar com as novidades, da forma de trabalho que nós temos, que é diferente da forma de trabalho que nós tínhamos
comparado com 2 anos atrás. Então, o desafio que eu tenho é estar atento a esses movimentos que as pessoas estão fazendo, das realidades de cada país também, porque cada país tem a sua dificuldade, né? Seja econômica, seja social, seja de clima dentro da filial mesmo, né? E poder contribuir, né? Então, seja reportando para a matriz, né, quais são esses desafios que nós encontramos aqui em cada uma das filiais, trazendo aquilo que a matriz apresenta de novo, de projeto, de processo novo, e vender esse projeto, esse processo para as pessoas. Então, eu acho que o HRBP ele tem um papel muito importante nisso, né? Fazer essa ponte entre o que está se passando aqui embaixo dos meus clientes e como que nós levamos isso para a matriz para que possamos trabalhar como empresas para atender o melhor possível essas necessidades. Né? Que baita desafio, né? Baita desafio. Você É costuma ter interessante, vaga um aberta? dia nunca é igual ao outro, né? Nunca é, nunca é. E que bom, né? Eu gosto de rotina. Mas eu entendo que tem gente que gosta, né? Você que está nos ouvindo aí e gosta de rotina, já tem vontade de brigar comigo quando eu falo isso. Você costuma ter vaga em aberto, ou posições em aberto aí? Como é que funciona? Sim, praticamente todo ano nós temos vagas em aberto e aí eu faço acompanhamento, faço a gestão das vagas nesses 5 países. Pô, que legal. Nossa, nem imagino como que é o desafio de contratar fora. Então a gente pode colocar um link aqui embaixo para quem tiver interesse em se candidatar a alguma vaga? Podemos, a gente claro. coloca o link Coloca aqui embaixo, coloca o link da Grifos, o link do LinkedIn também, porque as nossas vagas elas também são publicadas nas redes sociais da Grifos e Legal. qualquer interessado pode se inscrever através desses 2 canais. Boa, aí o pessoal já conhece um pouquinho mais do negócio, né? E dá uma olhadinha nas vagas. Legal. Ô Fábio, eu perguntei sobre o seu desafio. E o desafio que você vê e percebe no time de liderança que está lá na ponta, seja uma gerência média, um diretor, um gerente, um diretor, ou a alta liderança do negócio, o que você vê que hoje são os desafios dos líderes que atuam na Grifos? Passa por lidar com as expectativas dos colaboradores. Sabe? Muitas vezes o colaborador tem uma expectativa, vou tomar um exemplo aqui da área comercial. Muitas vezes o colaborador ele tem uma expectativa de vender mais, de superar os resultados que ele espera, que ele tem estabelecido, né, como seus objetivos, e muitas vezes a companhia não consegue dar todas as possibilidades para que ele possa superar esses objetivos. Né? Eu falo, por exemplo, de uma situação onde você pode não ter a oferta daquele produto disponível. Eu quero vender mais, mas a cota de produtos que eu tenho disponível para mim é essa. E isso é uma decisão corporativa. Não cabe a mim, não cabe ao meu gerente imediato tomar uma decisão sobre isso. Né? Nós até pedimos, nós até demandamos para quem toma essas decisões para que eu tenha mais produtos, porque eu tenho potencial para isso. Mas nem sempre você tem essa oferta disponível. Né? Então, muitas vezes, o colaborador ele se frustra porque ele sabe que ele pode entregar mais, mas às vezes a empresa não consegue entregar para ele tudo aquilo que ele poderia produzir, né? Então esse é só apenas um exemplo, mas que eu enxergo também hoje que, por outro lado, né, que dada toda essa dinâmica que nós assumimos nesses últimos anos, as empresas também, as pessoas também estão preocupadas em relação às suas carreiras, em relação ao futuro profissional, o quanto que a empresa pode atender em relação às expectativas de carreira. Algumas pessoas esperam com que a empresa lhe entregue uma trilha de carreira estabelecida, né? Então, júnior, pleno, sênior nessas áreas, e outras pessoas não, outras pessoas olham para fora, olham para outras possibilidades, né? Então, por exemplo, hoje estou trabalhando em recursos humanos, amanhã eu poderia trabalhar com logística. Então, é a pessoa que estabelece qual é o caminho que ela quer seguir. Né? Então, eu tenho esses dois perfis. Daquele que espera que eu responda para ele aonde ele deve seguir e daquela pessoa que fala, ó, eu estou aqui trabalhando nessa posição, mas eu estou querendo mais, né? E que outras áreas que eu posso ir? O que você pode me oferecer, né? E aí eu imagino, né? Quem tá lá na linha de frente da liderança, né? Tendo que lidar, sei lá, a pessoa às vezes tem 6, 7, 8 pessoas no time.
tem uma ou duas que querem muito crescer e sair, Uhum. mais escopo, tem uma ou duas que já quer ficar ali, já está estabelecida, já entende que ali bateu a cabeça no teto, ou gosta, entende o propósito e gosta da atividade técnica, como fazer, né? Para equilibrar Exato, esse caminho. Né? O desafio exato, da liderança é esse mesmo. Entender as expectativas, gostei muito disso. exato. Gostei muito disso. Né? E, nossa, quando a gente olha para a liderança, e eu também fico imaginando que você tem estilos de liderança diferentes, porque você tem públicos diferentes, né? Entendi então que você tem fábrica, você tem o Uhum, comercial, você tem alguém do back-office, imagino, né? Das uhum. áreas de escritórios, áreas de suporte. Você vê diferença no dia a dia da operação, no dia a dia da liderança de áreas diferentes, assim também? Sem dúvida, são perfis muito diferentes. E mesmo dentro das áreas você encontra perfis diferentes, né? Então, se eu falo de uma área de negócio, o estilo de gestão daquele gestor que, por exemplo, está no Brasil é diferente do estilo de gestão do que está na Argentina. E ambos se reportam para o mesmo diretor, né? Então, em teoria, você teria uma cultura única de gestão para aquela área, né? Mas aí o gestor ele imprime o seu estilo. E aí no que ele imprime o seu estilo, cada um trabalha a liderança das suas equipes de uma maneira distinta. Tá? Hoje nós temos uma equipe de lideranças bastante coesa dentro da região, sabe? Acho que é um trabalho que ele veio sendo construído ao longo dos anos. Não é um processo fácil, não é um processo simples. Muitas vezes é doloroso para o gestor ou para a empresa também que precisa tomar algumas decisões em relação a isso. Mas eu entendo que nós conseguimos atingir hoje um patamar de uma equipe de liderança madura, uma equipe de liderança experiente e que dá oportunidade de crescimento dentro da equipe. Tá? Então, nós trabalhamos muito também com a questão de dar oportunidade de crescimento horizontal, movimentações verticais, a chance de promover algum colaborador que é um especialista, que é um técnico, para que ele assuma o primeiro nível de gestão. Né? Então, acho que isso é muito bacana que nós encontramos aqui na empresa. Né? É tão gostoso ouvir que a gente tem preferência por movimentações internas, né? Eu entendo o desafio da formação de gente para ocupar posições de liderança, mas entendo que o DNA corporativo, o DNA da cultura já está instalado ali, né? Eu entendo Exato. que o desafio é menos dolorido. Eu fiquei com uma curiosidade aqui. Você falou que você então coordena as vagas em diversos países, né? Nos 5 países que você atua. Tem alguma coisa que você aprendeu lidando com vagas? Imagino que as posições às vezes são até semelhantes em países diferentes. Teve alguma coisa que você aprendeu em termos de cultura, ou da própria língua do espanhol, ou da cultura regional? Porque México e Argentina também tem uma particularidade bem diferente, você atua nos dois países e em outros. Tem alguma curiosidade que você pode trazer para a gente que você aprendeu ao longo do caminho, quando você começou a abrir essas vagas? E agora, como você aborda vagas diferentes, em países diferentes? Eu acho que passa muito pela formação. Nós temos diferentes níveis educacionais e de formação nos países aqui da região. Tá? Então, eu posso ter um exemplo, posso ter uma vaga, vamos pensar numa vaga técnica, aonde eu encontro esse perfil mais fácil em um país, e em outro país eu vou ter muita dificuldade para encontrar exatamente o mesmo perfil. Por quê? Porque a formação que os estudantes, quando eles saíram das universidades, eles adquiriram naquela universidade, não atende o requisito que nós precisamos para a empresa. Então, a necessidade que nós temos de formar essa pessoa, de alinhar essa pessoa às expectativas, à descrição do posto que eu tenho para aquela posição, em determinados países ela é muito maior do que em outros, porque naqueles outros a formação, a experiência desses colaboradores já trazem ele praticamente pronto do mercado. É plug and play, é uma pessoa que já chega e já começa a trabalhar naquelas atividades que nós precisamos, né? Então, eu notei muito isso para mim me chamou bastante a atenção, de dificuldades de níveis educacionais. E aí você pode encontrar algumas outras características, como, por exemplo, tem países onde, no momento que você faz o processo de seleção, quando o gestor seleciona o candidato, você tem que fazer a proposta imediatamente
E essa pessoa tem que entrar amanhã ou mais tardar na segunda-feira. Porque essa pessoa, se ela estiver participando de outros processos seletivos em paralelo, e a outra empresa chamar ela para entrar hoje, né, de uma forma mais absurda, ela vai entrar hoje e ela vai declinar o teu processo. Então, tem países onde o senso de urgência da resposta é muito maior do que em outros. Em outros você pode combinar com o candidato, você aceitou a proposta, então você vai começar daqui a 2 semanas. Mas tem outros que tem que começar amanhã, porque senão você corre o risco de perder o candidato. Nossa, que interessante. Você acha que isso é um aspecto cultural ou de legislação? Aspecto cultural. Cultural, porque normalmente nesses países o candidato, quando ele se inscreve no seu processo, ele já tem 3 ou 4 processos em paralelo. E ele vai correndo com esses processos todos em paralelo. Então, aquele processo em que der a resposta mais rápida ou que fizer a oferta salarial melhor, ele vai optar por essa opção, né? E não tem aquela história de não abandonar o barco, né? Fica lá 10 Exatamente. dias, fecha os pendentes e começa. Nossa, interessante. Eu me lembro desses aspectos. Lá no México era muito desafiador para mim também, porque o pessoal dizia cuidado para não perguntar onde que mora, né? Para não colocar viés, né? Ou a distância não ser um impacto. Depois a gente foi descobrindo que parte era cultural e parte era legislação. Claro que a gente tem que cumprir a legislação, não tem jeito. Mas no aspecto cultural, a gente deixava um pouquinho de lado, porque o que a gente queria era trazer a companhia era brasileira, eu trabalhava lá no México, estou falando de 2005, 2006, a gente está falando de trazer uma agilidade para o negócio que a cultura corporativa brasileira da empresa ali queria. Então a gente, eu demorei quase um ano e meio, sabe? Para entender o que era legislação, entender que eu não podia fugir daquele marco legal. Mas o que era cultura, a gente queria romper mesmo. A gente queria romper o ciclo cultural que ali estava estabelecido para colocar o nosso DNA, né? Sim. Aprendi e existem aspectos legais que são respeitados, né? Então, qualquer situação que possa caracterizar algum tipo de discriminação contra o candidato, então a empresa toma um extremo cuidado com isso. Então, por exemplo, numa descrição da vaga, você não pode incluir ali tópicos que possam caracterizar algum tipo de discriminação, porque se um candidato se sentir discriminado por aquilo, ele pode reclamar, ele pode, inclusive, demandar na justiça contra a empresa pode ser até punida por isso, né? Então, nós tomamos muito cuidado, tanto naquilo que nós colocamos por escrito, quanto na abordagem que os consultores fazem com os candidatos, para que o candidato não se sinta, de alguma forma, discriminado ou preterido no processo, porque ele tem uma determinada característica comparado com os demais, né? Eu entendo. E eu acho que esse é um baita desafio. Quando eu atuava em RH ainda, antes de fazer essa migração em 2010, para o mundo de consultoria, eu sofria muito, sabe? Com esse negócio dos aspectos legais, e principalmente porque, às vezes, com a pressa de fechar a vaga logo, de estabelecer um negócio novo, a gente era mal assessorado, sabe? A gente não investia numa assessoria profissional local. Eu me lembro que quando eu fui abrir um negócio no Chile, eu apanhei demais mesmo, sabe? De combinar com alguém, no início do dia seguinte a pessoa nunca chegar e a gente entrava em contato, ela falava assim, mas você não me entregou a carta, a proposta. Eu falei, moço, mas eu falei com você, você aceitou. Mas cadê o papel? Eu falei, nossa, tá aqui o papel, vem pegar que eu assino. Até a gente entender esses aspectos legais, culturais, a gente sofreu bastante ali mesmo. Nós sempre fazemos um trabalho a 4 mãos com os advogados de cada país. Então, tudo que diz respeito aos requisitos legais para a condução de um processo de recrutamento e seleção, nesse caso, nós alinhamos com os advogados o que nós precisamos fazer, qual é o mínimo que nós precisamos fazer em cada um desses processos. Então, se nesse exemplo que você deu é necessário apresentar uma carta-oferta, então o advogado nos ajuda a preparar essa carta-oferta, quais são as informações que devem fazer parte, e aí quando nós chegamos na etapa de formalizar a proposta para o candidato, nós entregamos essa carta-oferta validada pelo nosso jurídico. Né? Isso é bacana. Essa é a diferença de uma empresa estruturada, né? Uma multinacional, uma empresa grande, que cumpre todos os processos de pequenas empresas que tentam expandir seus negócios, que foi a minha experiência prévia ali. Sim. Interessante. Que legal, meu.
Que legal. Cara, você acredita que já vai bater quase 50 minutos que a gente tá aqui? Eu acredito. Passa Quando o rápido. papo é bom, ele vai longe, né? Eu adoro, eu adoro. Eu sinto falta do. Eu sou de boteco, né, bicho? Sinto falta do papo de boteco, mas esses virtuais estão servindo aqui também, né? Não tem problema. A próxima vez a gente marca você com uma garrafa de água, de cerveja, o que você quiser tomar. Eu com a minha aqui, nós brindamos, aí eu tô com a minha água aqui também. Você toma mate aí? Como que é? Você é demais do... Eu não tenho o costume de tomar chimarrão, mas muita gente aqui no sul toma. É muito forte dos gaúchos, né? Então, muita gente aqui toma. Eu tenho parte da família que tem o costume, mas eu não tenho. Bacana. Tá bom, amigo. Obrigado. Então eu queria agradecer. E já abrindo aqui o processo final aqui para fechar o nosso encontro, primeiro agradecer, né? Agradecer a disponibilidade, a flexibilidade, a agenda. E te convidar para, se você puder deixar um recado final para a liderança que está nos ouvindo. Eu não gosto de alinhar antes, tá, gente? Então isso aqui, tô pegando ele desprevenido, adoro isso. Se você tem alguma mensagem para alguém que está nos ouvindo e está numa posição de liderança, que mensagem você poderia deixar? Essa você me pegou de surpresa mesmo, né? Eu acredito que todos aqueles que ocupam uma posição de liderança passam por fases, né, nesse processo. É mais uma fase na carreira das pessoas, né? E nós temos fases boas e fases ruins, né? Nós temos momentos em que nossa rotina, as pessoas que trabalham conosco, os processos, eles fluem muito bem. Tem momentos ali que nós nos deparamos aí com muita dificuldade, muito desafio, né? Que nos custa muito nosso tempo, nossa atenção, nossa experiência para conseguir dar a resposta que precisam, né? Então, o que eu queria dizer é calma. Vai dar certo, tá? Se está passando por alguma dificuldade agora, essa dificuldade vai passar, tá? Tenho certeza que quem ocupa um papel de gestão chegou aqui porque tem os seus pontos fortes, tem o seu reconhecimento, o seu mérito por estar ali e que com certeza vai encontrar ali as condições para poder avançar e conseguir chegar novamente nesse estágio de processos de ações muito mais tranquilas, né? E tudo vai dar certo. Adorei. Cara, sem combinar, foi maravilhoso. Vamos fechar então. Fábio, obrigado, viu? Obrigado a você, Matarazzo. Foi um prazer novamente estar aqui e conte comigo para as outras ações que você quiser fazer, cara. Ah, que delícia. Obrigado pela disponibilidade. Um abraço, amigo. Valeu, obrigado, cara. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. Poxa, pessoal, que legal. Obrigado por você ter ficado aqui até o final. Eu adorei aqui trazer o Fábio para falar com a gente. Eu aprendo bastante, é leve e ao mesmo tempo a gente vai tendo alguns insights ao longo do caminho, né? Então, muito obrigado por você que ficou com a gente até aqui. Não sei se você está vendo a gente no YouTube, no Spotify ou em alguma outra rede aí de podcast, mas, enfim, você já sabe aquele recadinho final, né? Eu não sei qual é o nome do botão, mas curta, compartilhe, se inscreva. E se você puder enviar esse podcast para alguém que precisa ouvir essa mensagem, se inspirar com as nossas palavras e com a trajetória do Fábio e com os nossos aprendizados, eu ficaria muito feliz e grato. Fico muito grato por você compartilhar. Um abraço, pessoal, e até a próxima.